refletindo sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e na porção de hoje nós vamos falar sobre imoralidade sexual, né? É o que consta na sequência, aquilo que nós vamos refletir nesta noite, e é um tema bastante sugestivo, importante para cada um de nós. A intenção nossa, pelo poder do Espírito Santo, é que gere em nós reflexões, alinhamentos, que nos abençoe profundamente, e que nós possamos rever, né, de repente, situações em que tentam nos tentar, ou buscam tentar nos desviarmos do foco em que assim a palavra de Deus nos apresenta. Então, irmãos, nós podemos dizer categoricamente que Deus odeia a imoralidade sexual, e isto é uma máxima importante, e podemos também concluir este entendimento desta frase, de que os seres humanos, eles são seres sexuais, não é? Pois somos muito mais do que isso, do que apenas a sexualidade em si. Nós somos mais do que isso, claro. Nossa sexualidade, irmãos, é uma parte importante de quem nós somos, não é? Deus nos fez assim, e Deus nos deu isto como um presente para, de fato, ser um instrumento utilizado dentro do casamento de um homem com uma mulher. Então, o sexo, ele existe com esta finalidade, de ser algo presente que deve existir no casamento, e apenas no casamento. E assim a raça humana se estendeu. Estamos aqui hoje porque um primeiro casal que foi criado, ele fez uso deste instrumento chamado sexo, e aí toda a raça humana veio à sua existência. E hoje nós estamos aqui, e muito nos alegra poder ver aqui famílias crescendo, não é? Mulheres grávidas ganhando neném. Isto aí é o cumprimento do propósito que Deus nos deu para assim vivermos, não é? Lembrando sempre de um ditado importante, não está nas escrituras, mas todo filho, ele vem com um pacote de providência de Deus, né? Isso é maravilhoso, poder ver o cuidado de Deus com a família. Mas voltando para o nosso tema, observe, irmãos, que isto que foi dado por Deus é de fato algo também nos dado em confiança, né? Deus, ele nos confiou de que nós faríamos o uso correto da sexualidade, tá? Assim sendo, nós devemos nutrir de fato com fidelidade, usando o sexo nos caminhos que são comandados por Deus, porque a Bíblia, ela dá todas as orientações necessárias para que nós possamos viver santidade também da nossa sexualidade. E aí, meus irmãos, nós não podemos recusar de forma alguma as diretrizes que Deus nos dá, e isto nos nossos tempos é um grande desafio, não só agora, mas desde Corinto, desde lá até hoje, até assim, por mais algum tempo, que nós não sabemos que tempo é futuro, né? É sempre um desafio tocarmos nestes assuntos que diz respeito à intimidade de cada pessoa, e a palavra nos abrange o entendimento e a visão de que muitas coisas estão envolvidas nesta problemática da sexualidade que vivia, por exemplo, aqui em Corinto. Assim, irmãos, como é pecaminoso ter relações sexuais fora do casamento, que é pecado também não ter relações sexuais dentro de um casamento. Então existe aqui uma coisa importante a ser concluído também nesta noite, e serve para os casais presentes, casados, e também os solteiros. O sexo foi feito apenas e unicamente para acontecer dentro do casamento, papel passado, abençoado por Deus. Fora disso é pecado. Antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado. Só é abençoado dentro do casamento. Assim, irmãos, como a Bíblia do estudo da fé reformada aponta, no ensino de Paulo, a união física, ela é envolvida na imoralidade sexual, tem consequências especiais. E isso nós vamos perceber no transcorrer do texto de hoje da Bíblia, e que essas consequências, elas acontecem, pois infere a nossa identidade cristã como pessoas que foram unidas ao corpo de Cristo. E por esta razão teológica, nós podemos perceber a seriedade como as Escrituras tratam a problemática da imoralidade sexual.
Aqueles então que estão unidos a Cristo não podem estar unidos à porneia. Esta palavra porneia é a palavra que, trazida do grego, é a origem de tudo quanto é pornografia. Porneia é de onde vem a palavra pornografia, pornô, né? Todo tipo de desvio destes comportamentos. Mas aqueles que estão unidos a Cristo também não podem estar unidos a qualquer pessoa, sexualmente falando, que não sejam ou que não estejam casados dentro do casamento. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta quanto à vontade de Deus e nas questões da sexualidade. E a palavra de Deus tem textos bíblicos para tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora aqui nessa relação das proibições quanto à sexualidade. Deus, irmãos, planejou o casamento e a sexualidade em torno do sexo masculino e do sexo feminino, ou seja, a sexualidade ela deve existir dentro desta junção de homem e mulher, unicamente e só. A Bíblia fala sobre isso de forma muito categórica, não é filosoficamente não, é literalmente. Deus odeia a homossexualidade, claramente, sem nenhuma dúvida. Deus odeia atos sexuais entre humanos e animais. A Bíblia fala sobre isso. Deus odeia e não aceitará ofertas provenientes da prostituição. Deus odeia, irmãos, o divórcio. Deus odeia a imoralidade sexual em todas as outras formas solitárias que os irmãos devem estar entendendo que eu digo quando falo de forma solitária. Deus criou o corpo para a pureza e não para a imoralidade. Deus nos ordena a fugir da imoralidade sexual, o que será tema da nossa conclusão da mensagem hoje à noite. Deus oferece então, irmãos, o perdão para os devassos, a perdão, a graça, diante de um coração arrependido de verdade, há perdão, e glória a Deus por isso. Deus ordena, irmãos, a exclusividade da relação sexual dentro do casamento, assim a palavra diz e relaciona tudo isso aqui que eu falei. Mas para que nós possamos então agora, a partir de todos estes pressupostos, partirmos agora para a porção de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia, nesse texto que está aí na tela, não sei se já está aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 até o verso 20, mesmo sentados nós vamos fazer a leitura desse texto. A palavra de Deus diz assim, irmãos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Verso, continuando. Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos orar. Pai santo e eterno Deus, engrandecido seja o teu nome, ó Pai.
Te pedimos, ó Deus, nesta hora, a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão clara das Escrituras. Que, ó Deus, o Senhor nos abençoe, Pai. Desperta-nos, ó Deus. Consola, ó Deus, cada coração desta noite e faz-nos, ó Deus, refletir profundamente quanto a esta ordenança tão maravilhosa e o Teu querer, ó Deus, em nos fazer corpos, ó Deus, para a pureza, para a santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esta palavra. Vai adiante, ó Deus, do pregador, minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve esta carta aos Coríntios, fazendo aqui um rápido resumo de tudo que a gente já viu, com profundos objetivos e diretos objetivos de corrigir questões em várias áreas, as questões teológicas, as questões doutrinárias e também as questões práticas morais daquela igreja. A igreja de Corinto vivia um profundo distanciamento de Deus, vivendo do jeito que eles queriam. E de fato o apóstolo Paulo, sabendo de todo um relatório que foi dado a ele, das problemáticas existentes na igreja, Paulo então inicia, com as questões da divisão. Depois ele observa que haviam personalidades que eram cultuadas no sentido de eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de aquele, e assim ele então pontua claramente. Depois ele faz a sua defesa quanto às questões da sua autoridade apostólica, porque foi questionada se ele de fato tinha autoridade tal qual. Observe que depois aborda quanto à falta de disciplina na igreja, diante de um problema que estava acontecendo, de um relacionamento de um homem da igreja que relacionava-se sexualmente com a sua madrasta, e a igreja não se posicionou diante daquilo. O apóstolo Paulo então, ele adentra na interferência desta situação e fazendo com que medidas fossem tomadas. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo também, ele começa então agora a tratar de outras questões no transcorrer dos capítulos passados, de que eles se orgulhavam dos dons que eles tinham e se julgavam espirituais, quando na verdade eles estavam vivendo de forma carnal. E o apóstolo Paulo traz esse descortinar de verdades, de pontos teológicos que precisavam ser corrigidos, da doutrina que foi pregada pelo apóstolo Paulo no momento da plantação da igreja, da fundação da igreja. E nós podemos, irmãos, concluir que no domingo passado nós vimos sobre o litígio entre irmãos, ou seja, pessoas que estavam colocando o outro na justiça, e o apóstolo Paulo orienta a que eles assumissem os prejuízos para não expor a igreja, para não expor a igreja ao ridículo, à vergonha diante de um tribunal secular. Hoje, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele agora se depara com a outra situação. Nós vamos observar de fato o que é que acontecia e qual era o contexto cultural daquela época que fez com que a igreja se envolvesse com imoralidade sexual de forma muito profunda. Então, havia, irmãos, de fato, o envolvimento de alguns membros da igreja, não eram todos, mas haviam alguns homens da igreja que se envolveram em prostituição cultual à deusa Afrodite, que era uma deusa exaltada, adorada e cultuada na cidade de Corinto. Havia de fato outros deuses também que eram cultuados, mas esta era a mais evidente, era mais forte no sentido do contexto que havia ali. Corinto, irmãos, era uma cidade dedicada ao culto ao sexo. Então Corinto tinha esta característica conhecidamente por todas as outras cidades e até nações. Ali haviam 1000 sacerdotisas no templo da deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, a deusa da fecundidade. Então entendia-se que ao adorar lá, trazer as ofertas que eram dadas lá, então as sacerdotisas agora, que eram 1000, praticavam relações sexuais com os homens que ali estavam, e isto era um fato de agradar a esta deusa, cultuar a esta deusa, para que ela pudesse derramar prosperidade, fertilidade, fecundidade sobre a cidade, sobre as pessoas. E isso era algo cultural. À noite, então, havia aquelas celebrações, aqueles cultos, que lá tinha louvor, tinha todas as coisas que se tinha numa igreja, vamos supor, uma igreja de fato cristã. E, meus irmãos, a promiscuidade sexual que acontecia ali era então aceita, ela era aceita, altamente considerada naquela cultura. E como é que agora a igreja se comportava nesta situação?
assim como é praticamente aceitável nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as questões morais, elas são muito relativizadas, né? É tudo muito besteira. O que é que tem? Qual o problema? Não, não tem problema nenhum. Aqui eu sou casado, mas a gente, de repente, tal, né? Aqui e ali, e as pessoas hoje tomam isso como uma maior naturalidade, não é? Casais namorados que começam a namorar e antes do casamento acontecer, não tem mais novidades para aquela noite do casamento, né? Porque tudo já foi feito antes. Então isso é muito normal, natural. Hoje as pessoas nem ligam mais para isso. A imoralidade sexual está aí aberta aí aos escancaramentos, né? De toda uma sociedade que trata isso aqui com a maior bobagem do mundo. Então, irmãos, observe que esse era o contexto lá. E quando o apóstolo Paulo então chegou à cidade e começou então a ensinar, 3 anos atrás, né? Quando ele então foi plantar a igreja, ele foi ensinar, pregar sobre Jesus. Uma igreja começou ali, a igreja de Corinto, e ele ensinou, irmãos, o que era de fato saber viver uma vida com verdade, com lealdade a Deus, com respeito ao Senhor, entendendo que tudo que aquela cidade vivia e adorava estava em desacordo com a palavra de Deus, e como consequência desses ensinamentos, a igreja cristã começou, e houve de fato esse desafiar, né, de confrontamento a tudo aquilo que praticava-se naquela cidade. Paulo então, irmãos, apresenta os princípios, nesta porção de hoje, princípios, e as ordenanças práticas que ele dá para solucionar aquele problema. E aí a sua fala é exatamente na contramão do pensamento do filósofo Platão, porque Platão pregava, e todos ali seguiam também, com a ideia de que o espírito era bom e a matéria era má. Então matéria é besteira, o que importa é o espírito. A matéria com o corpo, a gente faz qualquer coisa, não tem nenhum problema em relação a isso. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo confronta esta ideia, este pensamento, essa postura, e de fato Paulo usa a teologia do corpo. Ele vai trazer argumentos que afirma a importância e a categoria elevada do que é na criação o nosso corpo que Deus fez para a sua glória. Deus então apresenta o apóstolo Paulo apresenta um Deus que ele fez o nosso corpo para propósitos elevados, muito mais do que a vulnerabilidade e a falta de valor que se prega até hoje nos nossos tempos. Observe, irmãos, que do verso 12 até o verso 14, Paulo então ele começa já tratando diretamente sobre essas questões, e eu queria chamar a sua atenção porque quando está escrito aí, todas as coisas me são lícitas, eu não sei na sua versão bíblica, aí na sua Bíblia, mas na minha aqui está entre aspas. Observe que está entre aspas, aí tem todas as coisas me são lícitas, vírgula, aí ele agora continua, mas nem todas convêm. Novamente, todas as coisas me são lícitas, está entre aspas novamente, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí depois vem os alimentos, e entre aspas novamente, os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, fecha aspas, e aí ele continua, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 14, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo então ele adentra já a abertura do tema trazido na sua carta, abrindo a sua passagem, citando uma máxima comum que acontecia lá, ou seja, essas palavras entre aspas, elas eram ditados que tinham lá, que permeava a igreja. Todas as coisas me são lícitas. Aí ele responde, mas nem todas convêm. Depois, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Mas o porquê desta máxima? Observe, irmãos, que John MacArthur, que é um pastor americano e escritor muito bem conceituado, ele argumenta que esse ditado ele foi usado para justificar o comportamento sexual, com base na crença de que o sexo era apetite para o corpo. Aquela coisa, não, eu preciso, eu tenho necessidades, do jeito que o estômago precisa do alimento, né, o meu corpo também precisa de sexo. Então, não tem nenhum problema, tudo é matéria, e a matéria é má mesmo, e tudo isso aí e tal. Então, observe que o entendimento daquelas pessoas que eram
consideradas crentes, estavam na igreja, né? Estavam vivendo desta forma, sustentada por um argumento falacioso, de que era um ditado popular que se tinha lá, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Mas o apóstolo Paulo, ele responde fora das aspas, não é, que não é daquela forma como de fato eles estavam pensando. O público, irmãos, para quem Paulo está escrevendo, acreditava que eles eram completamente livres para fazer o que quisesse. Eles entendiam que por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eles não estavam mais sob o efeito da lei. Eles não estavam mais presos a nada. Jesus já pagou pelos meus pecados, então acabou. Agora eu posso fazer o que eu quiser. O que der na teia que eu faço, e está tudo certo. Por quê? Porque os meus pecados já foram perdoados e está tudo bem. Eu vou poder agora fazer tudo que der vontade eu faço. E não tem nenhum problema. Então este era o entendimento, irmãos, medíocre e limitado que aquelas pessoas elas tinham. A lei, irmãos, em seu contexto estaria se referindo então à lei do Antigo Testamento, a lei mosaica que eles receberam. Por causa então, irmãos, da ação de Cristo, eles e até nós hoje experimentamos de liberdade. Mas o que é que nós temos feito com essa liberdade? O que de fato eles estavam fazendo com essa liberdade? Estavam usando a liberdade para fins de prazer, para fins de viver do jeito que eles quisessem. E esta não era a proposta, o direcionamento da palavra de Deus. Paulo então ele traz a consciência deles por esta carta para fazê-los relembrar e pensar de que esta liberdade não poderia ir longe demais como estava sendo colocado. Eles não estavam, irmãos, mais pensando nas ações, nas consequências e no entendimento do valor que era pegar agora aquilo que Deus nos deu como o nosso próprio corpo e utilizar para um prazer banal e ainda cultual a uma deusa que nós sabemos que o primeiro mandamento dos 10 é que nós devemos ter outros deuses diante do Senhor. Observe, meus irmãos, que de fato comida é bom demais, comida é maravilhoso. Concordemos com isso, até os que vivem na sua vida fitness, né? Na vida da comida regrada. Mas, irmãos, vamos combinar, comer é uma maravilha. Não é? Daqui a pouco vamos jantar, aquele prato maravilhoso, não é? Seja o cardápio que for, comer é gostoso, é bom. Mas nós não podemos ser dominados pela comida. Não podemos. Sentar numa mesa para tomar um café, em vez de comer um pão, come 8 pães. Dando só um exemplo, né? E sai de lá com o estômago estufado, passando mal, a comida quase no pescoço. Meu Deus. Isso aqui, irmãos, é só para a gente ilustrar que na hora que eu sou vencido por uma coisa que Deus deu, que é bom, a comida, aí quando eu perco o controle e me deixo ser dominado por ela, eu passo agora a viver, a cometer pecado contra Deus. É o pecado da glutonaria. Eu preciso compreender, irmãos, que a fala do apóstolo Paulo, quando de fato eles diziam, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, mas eu não me deixarei ser dominado, é que a minha falta de domínio próprio, ela não pode prevalecer diante de uma coisa que é boa que Deus deu. E isso não só em comida, irmãos, é em tantas outras coisas. Quem é motorista aqui e gosta de viajar, é bom velocidade. 100, 120, 130, carro novinho, 4 pneus novo, ou carreira gostosa, ligeiro, parece que está voando. Mas o domínio próprio, não é? A gente ri, né? É uma graça, não é? E o telefone celular? O telefone celular é ruim? Resolve muita coisa. A gente se comunica, paga a conta, resolve tudo, bate papo, faz reunião. Mas se eu não tiver domínio sobre ele, o que é que vai acontecer? Eu vou paralisar a minha vida, eu vou começar a ver o que não é para eu ver, eu vou começar a me comunicar com quem não é para me comunicar, eu vou começar agora a nutrir no meu coração tipos de cobiças. E quem eu vou me tornar diante de Deus? Eu preciso me vigiar muito quanto a esse ponto. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente erra mesmo. Se a gente não tiver vigilância, a gente passa o dia agarrado com o telefone.
E isso é pecado, a não ser que haja uma extrema realmente necessidade. É trabalho, beleza. Mas parar tudo porque o telefone nos dominou. É terrível. E queridos, é nesta tônica que o apóstolo Paulo, ele traz para nós este entendimento para eles, para os coríntios, os irmãos de Corinto. Então, por causa dos nossos apetites sexuais, que é normal que nós tenhamos apetite sexual, pode parecer que Deus criou os nossos corpos para imoralidade sexual. Deus deu um libido extraordinário. Então eu vou arranjar aqui uma forma de eu poder satisfazer isso, né? E não é por aí. Existe domínio próprio para que nós possamos entender de que, como fruto do Espírito Santo, eu preciso controlar aquilo que acontece. E meus irmãos, quando nós olhamos, irmãos, para estas questões, Deus fez os nossos corpos desta forma. Quem deturpou tudo foi o pecador Adão. Lá no Éden começou o desmantelo. Começou a ideia de dizer, eu preciso, o jovem com 23 anos, né? Eu preciso fazer sexo de todo jeito. Eu não consigo me controlar. Então já está fora aqui. O sexo já dominou ele. E aí começam as práticas pecaminosas. Sabe o que a palavra diz? Se você não pode se controlar, para não viver abrasado, o que é que a gente deve fazer? Casar. Quando der vontade e não pode, toma um banho frio, geladinho, né? E se segura e vai estudar, trabalhar, bota o suor para descer, para acelerar o máximo e case, tem a sua mulher legitimamente, pronto, está resolvido o problema. Agora, sem ter como sustentar a esposa, não vai dar, né? Porque aí sustentar para poder papai e mamãe, ou sogra e sogro sustentar, está fora do padrão. A Bíblia diz que o homem tem que deixar o pai e a mãe, se unir a mulher e ser os dois uma só. E não é o deixar só geográfico, não. É o deixar em todas as áreas. Mas, irmãos, Deus nos fez, além de tudo isso, o entendimento de que Deus nos fez com dignidade e com propósito elevado de que Ele nos concedeu de sermos uma nova sociedade em Cristo Jesus. E isto deve falar alto ao nosso coração. O nosso corpo não é qualquer coisa. O nosso corpo, nós vamos ver um pouco mais adiante, que ele será ressuscitado. Eu não posso tratar o meu corpo como qualquer coisa. O meu corpo precisa ser levado em consideração, nestes aspectos, principalmente como o tema de hoje. Observe que no verso 14, ele diz assim, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Exatamente este ponto escatológico que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, irmãos, que nos diz com toda certeza que aqueles que têm esperança não devem ficar tristes quando um morrer. Não, crente não pode ter medo de morte, não. Se chegar o dia, amém, estarei na glória com Ele eternamente, acabou. Medo da morte? Não, por quê? Porque para quem tem esperança, sabe o que vai acontecer? O livro de 1 Tessalonicenses, o próprio apóstolo Paulo nos assegura, pela palavra de Deus, que naquele dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ele vai ressuscitar o quê? O seu e o meu corpo. Amém, irmãos? E nós agora, mais uma vez, está lá, os irmãos lá, tudo em pé. Não é? Agora, para um estado incorruptível, para sempre estarmos com Ele, para todo sempre, onde iremos viver com Ele, diante dEle, para todo sempre. Então o corpo não é qualquer coisa, a matéria se acabará, mas o poder de Deus naquele dia fará com que a terra preste conta de todos os pedacinhos que se esfacilaram da gente, e a gente vai estar perfeito de pé diante do Senhor. Observe, irmãos, que de fato o nosso corpo precisa ser compreendido, de que existe um caráter moral relevante, né, para a nossa conduta sexual, ou seja, seremos ressuscitados
diante do Senhor, e por isso eu preciso olhar para essas questões da sexualidade, pois é o que nos envolve profundamente com outra pessoa, o nosso cônjuge. É com ele que nós seremos um no Senhor, não é? E por assim ser, irmãos, o que fazemos então com o nosso corpo em relação à comida, não é? Que não nos afeta tão qual quando existe de fato problemas de sexualidade. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do verso 15, ele começa a trazer agora outras pontuações que são profundas e que de fato nos levará a refletir um pouco mais adentro. Observe que o apóstolo Paulo, ele não vem chegando na igreja dizendo assim: vocês estão errados, vocês estão fazendo o que não está certo, acabe com esse tipo de safadeza na igreja. Não. Ele vem agora trazendo um argumento para poder fundamentar o que ele deve fazer. É como o pai que regula o filho. Não é dizer você não vai, mas por que não vai? Por isso, você desobedeceu, não fez a tarefa, né? Você, na minha ausência, desobedeceu a sua mãe, por isso você não vai para o passeio. O apóstolo Paulo usa desse argumento. Ele diz o porquê das coisas, ensina, para depois ele dizer o que deve fazer. Olha só, irmãos, versos 15 até o verso 17. Vocês, perguntas de Paulo, perguntas que ele faz aqui, ó. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Esta é uma citação lá de Gênesis. E aí no verso 17 ele conclui dizendo aqui: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: o nosso corpo é membro de Cristo. Quando nós somos alcançados graciosamente e somos enxertados na videira, nós fazemos parte agora do corpo de Cristo. Nós agora não somos qualquer coisa, nós somos parte dele, partes do corpo do Senhor Jesus. Quando um cristão individual comete então imoralidade sexual, isto desonra todo o corpo de Cristo, ligando o corpo de Cristo à imoralidade. Como isto é tremendamente importante. Observe, irmãos, a nossa responsabilidade, aquilo que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, de que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vivenciamos sexualmente. Se nós somos membros do corpo de Cristo, eu preciso olhar para o meu próprio corpo, por exemplo, como o citado aqui. Eu preciso honrar ao meu Deus. E no momento que eu me envolvo com alguém que não é a minha esposa, eu estou agora contaminando, eu estou colocando agora toda a igreja como agora ligado a uma prostituta, ligado a alguém que não é legitimamente minha. Uma outra posição, irmãos, e aí é uma pergunta: será que eu tomaria, no caso ele dizendo, o apóstolo Paulo, os membros de Cristo e faria então esta relação com a prostituta? Então, visto que nós pertencemos a Cristo, visto que eu pertenço a Cristo e você pertence a Cristo, corpo e espírito, não temos, irmãos, o direito de entregar qualquer parte de nós para alguém não autorizado. A nossa intimidade, a nossa sexualidade, o ato sexual que é sublime, abençoado por Deus, ele precisa acontecer com a pessoa certa, que é o cônjuge, após casamento. Não é se amigar, não é união estável, é casamento. Não é com a namorada, não é com a parceira, não é no parceiro não sei aonde, não é com sexo casual, não, é legitimamente. Observe, irmãos, que o crente, ele constitui assim então, quando ele se une, quando ele se envolve com a prostituta
em porneia, conforme a palavra grega, o crente constitui então uma outra pessoa, fora de Cristo, como o senhor ilícito do seu próprio corpo. É o envolvimento que o domina, que o faz agora viver fora do corpo de Cristo, ligado a uma pessoa com quem ele agora passa a ser uma só carne. Porque, irmãos, aquele que se une com uma prostituta, ele agora torna-se com ela uma só carne. Isso é uma ordenança. E o que é que une os dois? O ato sexual. É quando a conjunção carnal acontece. Os dois agora passam a ser agora uma só carne. É o que consuma o casamento, é o ato sexual. E observe, irmãos, que dentro desta premissa, o corpo do homem e da mulher é integralista. Eles se integram e formam uma só carne. Ou seja, os dois agora é uno. Ou seja, o sexo tem o poder de constituir dois, uma só carne, conforme Gênesis 2:24, que a gente usa tanto nos casamentos. Que trágico, irmãos, quando de fato isso acontece, como de fato estava acontecendo na igreja de Corinto. Observe, irmãos, que um comentarista descreveu assim, ó: sexo fora do casamento é como um homem roubando um banco. Ele consegue alguma coisa, mas não é dele, e um dia ele vai pagar caro por isso. Mas aí o comentarista continua: o sexo dentro do casamento pode ser como aquele homem que coloca o dinheiro no banco. Lá há segurança, proteção, e ele receberá ainda lucros por conta daquilo. Então, irmão, o sexo é para o casamento. Antes do casamento, não tem mão boba, não tem nada disso, não tem esquentar a chapa, né? Não tem essas coisas de elevar os ânimos, de poder efervescer o momento. Um beijo demorado, ele é o responsável por aquecer o corpo e preparar os corpos para o ato sexual, quando não se pode consumar porque ainda é namorado. Pastor, isso é muito radical, o senhor está ficando maluco. Não, irmãos, é a ciência que mostra isso. Tem que dar um beijinho? Um selo. Sabe o selo? Pronto. Porque se passar disso 30 segundos, a ciência é quem diz, não sou eu que estou inventando. A ciência comprova. Na hora do beijo, os corpos se preparam para o ato sexual. Opa, mas não pode. Então para. E aquela agonia sempre. Um dia pode acontecer que a fronteira seja rompida. E aí o ato pecaminoso. Verso 17, irmãos: mas aquele que se une ao Senhor é um só, ou seja, em espírito com Cristo. Somos de Cristo, irmãos. Estamos unidos a Ele espiritualmente e fisicamente. Não, Deus quer só o coração, não quer saber nada do corpo, não. Papo furado, conversa de Satanás. Somos todo dele. Todo. O que é que nós temos feito, irmãos, com o nosso corpo? Nesta relação espiritual e física com Cristo, não cabe um outro tipo de relação imprópria nesta nossa relação com o Pai, com Deus, com Cristo. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para estas premissas, irmãos, como tem sido vergonhoso o que se faz com o corpo hoje em dia por parte do povo crente na nossa geração. É uma tal de academia, é uma tal de crossfit, é uma tal de sei que lá o que lá. Nenhum problema com essas atividades, mas as roupas. Hoje, para você ir para uma academia, escolha um horário. Se você é um crente de verdade, selecione o horário para você ir. Porque, primeiro, são lotadas as academias e é um desfile de coisas que você nem imagina. Cada roupa mais escandalosa do que a outra. Eu vejo a hora o povo começar a ir agora sem nada, porque é um absurdo.
E no meio ali tem gente crente, que no domingo toma ceia e vai para lá com seu short pequeniníssimo para poder malhar lá, em nome da saúde. Eu vou cuidar da minha saúde. Então a blusinha, se não passar do quadril, é para chamar a atenção dos olhares. Os homens a mesma coisa, viu? Não muda não. É tudo a mesma coisa. E se é honrar o corpo? A pergunta é essa: como é que está o nosso guarda-roupa? Como é que está? Como é que a gente está lidando com aquilo que veste nosso corpo? Esse texto aqui que eu estou falando aqui, essas palavras, pode soar estranho, não é? Para muitas pessoas, porque acham que eu estou sendo arcaico. É não, irmãos. É não. Porque a palavra de Deus, ela não muda. É a mesma. Então, em nome de tudo quanto é justificativa, hoje você quer andar quase pelado. E isto é vergonhoso, desonra a Deus. Como é que você é membro do corpo de Cristo desonrando a Deus dessa forma? É uma tal de leg, que aquilo não é calça, não é? É uma tal de leg. Meu Deus, cada uma pior do que a outra. E ainda sobe na moto que o pano estica assim, que vem a hora torar, aí pronto. É a verdade, irmãos. É a verdade que acontece. É triste ver um povo regenerado por Deus, que foi comprado por preço, e que não tem a compreensão clara da preservação do que deve se ter pelo próprio corpo, que é membro do corpo de Cristo. Observe, irmãos, que nos versos, eu vou pular o 18, porque o 18 é a conclusão, tá? Então vamos para o 19 e o 20, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? O apóstolo Paulo faz uma pergunta aqui retórica, importante. Ou seja, o meu corpo não pertence a mim, é dele. Meu corpo, minhas regras. Frase do capeta, não tem nada de regra. A regra é essa daqui, ó. A regra de quem criou o seu corpo, quem lhe deu o corpo. Meu corpo, minhas regras. Não. Diga assim: meu corpo pelas regras daquele que me fez. Aí está tudo certo. Está corretíssima a frase. O verso 20: porque vocês foram comprados por preço, pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, o pecado sexual degrada e abusa do corpo que Deus utiliza como seu templo, porque Deus não está aqui, em templo feito por mão de homem, não. Deus, Ele habita no seu povo, em nós. Amém? Quando Ele diz então: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala sobre esta consciência de que o santuário, observe bem, essa palavra santuário não é a palavra do tabernáculo. Vamos partir da ideia da estrutura onde Deus se fazia presente. Existia um lugar chamado Santo dos Santos, que os irmãos devem conhecer muito bem, que era o lugar onde o sacerdote entrava para lá dentro ter comunhão com Deus, que em Cristo essa cortina foi rasgada e hoje temos acesso. Ou seja, o lugar mais íntimo onde adorava a Deus, onde havia a presença de Deus, é considerado aqui como nosso corpo. Ou seja, Deus, Ele em nós habita, o seu Espírito habita em nós. Então não é qualquer coisa, o seu corpo é valioso. Não é para ser adorado, não é? Não é para ser adorado, mas é para ser preservado. Observe, queridos, que é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: vocês não estão desconsiderando isso. Ora, vocês foram comprados por preço. Que preço foi esse? Qual foi o preço que comprou as nossas vidas, irmãos? Foi o sangue de Jesus na cruz. Foi por conta disso. O preço foi esse, foi com a vida dele que ele nos comprou. Ou seja, pertencemos a ele.
Ele tem todo o direito sobre nós, pertencemos a Ele. É importante, irmãos, ressaltar a linguagem similar que o apóstolo usa para descrever idolatria e imoralidade sexual. Ou seja, todas as coisas que interferem nesta relação nossa com o Senhor, tem idolatria no meio. E a imoralidade sexual, ela não é outra coisa a não ser um ídolo, um Deus, que no coração de muitos domina, que abrange, que toma, que pega, que laça, não é? Que estabelece, sabe, prisão. Ambos, irmãos, são sinais de profunda rebelião contra Deus. A idolatria e a relação de imoralidade sexual. Para concluir, irmãos, no verso 18, veja comigo lá. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Observe, queridos, que isso aqui é extremamente maravilhoso da parte de Deus, pelas palavras do apóstolo Paulo, e que deve soar no nosso coração hoje, para que nós possamos nos rever nisso aqui, sermos encorajados por Deus, sermos abençoados com tais ensinamentos. Irmãos, Paulo nos chama como crentes a fugir da imoralidade sexual. Fuja. Mas imoralidade sexual não é somente o ato sexual, não. Imoralidade sexual vai muito mais antes. Lembra da história de José, que foi para o Egito, vendido pelos irmãos, e foi direto para a casa de Potifar. Ele trabalhava lá na casa do homem, e a mulher de Potifar enlouqueceu por José. E aí houve todo um processo de tentativa. E o que foi que José fez? Fugiu. Não é? Ele fugiu. E alguns comentaristas dizem, ele fugiu e perdeu a capa, ficou na mão dela. Não é? Mas é melhor perder uma capa do que perder a dignidade. José fugiu naquela situação. Sem perguntas, irmãos, nós devemos fugir de todas as ações sexualmente imorais. No entanto, surge a pergunta: o que é comportamento sexualmente imoral? Se a gente olhar para os versículos 12 e 13, nós vemos que Paulo nos exorta a fugir de qualquer coisa que nos escravize ou que nos domine. São os primeiros versos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, não convém muita coisa. Não convém homem casado dar carona à mulher casada, à mulher solteira, no seu carro sozinho com ela. Não convém. Por quê? Porque Satanás, em algum momento, ele vai puxar o tapete. Fugir. Não dá carona, deixa. Fica lá esperando até aparecer uma pessoa. Não pode. Fugir. José, irmãos, é este exemplo. E hoje eu queria concluir dizendo para os irmãos aqui, que isso aqui já falou para mim antes, quando eu estava fazendo. A gente já é confrontado no momento de fazer o sermão, de montar o sermão. Se o seu namoro, observe aqui, irmãos, se o seu namoro existe algum tipo de tentativa dele ou dela para levar para a cama antes do casamento, fuja desse namoro, acabe, porque não é honra a Deus. Já está se mostrando já que vai dar errado, já está quebrando os paradigmas, já está quebrando já toda a ordenança de Deus. Fuja dessa amizade que quer seduzir você, sendo você casado. Não, mas é porque é uma profissional que trabalha junto comigo, tal, tudinho. Sim, mas na hora que vai se encontrar, é uma mão no ombro, é um chocolatezinho, é não sei o quê. Ô doutor, doutora, né? Tem um negócio chamado doutora, né? Tal, não sei o quê, pá, venha pra cá, pra ali.
não é? Hoje você está assim, percebeu? Foge. Foge. Faça que nem José, é o exemplo da gente. Fuja dos meios de comunicação. Se esses meios de comunicação têm atraído os nossos olhos, os seus olhos para a pornografia, foge. É melhor ficar sem Instagram, sem WhatsApp, sem nada. Fica sem nada. Sai dos grupos todos. Mas não perca a sua comunhão com Deus por conta de porneia. Fuja de tudo que nos leva a pecar nessa área, qualquer coisa. Às vezes, tem gente que não consome a pornografia visual, filmes ou imagens ou fotos, mas adora um romance. Tem aqueles romancezinhos bem discretos, né? Aqueles romances que eu não sei nem mais o nome daquilo que tinha antigamente. É uma história, aí no meio ali tem adultério no meio, bem disfarçado, né? E no fim das contas é uma noite com todos os detalhes. Quando termina a pessoa está abrasado, só em ler aquela história. Foge disso. As novelas de hoje, eu acho que eu era pequeno quando eu assistia a novela. Naquele tempo já era um problema, porque só ensinava o que era errado, nessas áreas aqui principalmente. E quem assistia ficava torcendo para que o romance da amante desse certo e que a esposa, que era legítima, voasse da relação. Estava lá o crente, eita, amanhã vai ser o dia. A torcida para dar certo o que não é para dar certo. Fuja da lascívia, irmãos e irmãs, usando roupas que despertam o desejo sexual dos outros. É triste ver isso. Pessoas que são cristãs, homens e mulheres de Deus, que se vestem de forma vergonhosa, que não há nenhum tipo de distinção dos ímpios. O apóstolo Paulo orienta no verso 18: fuja da imoralidade sexual. Um olhar, ele pode ser um olhar imoral. E o zelo aqui do apóstolo Paulo é o quê? Zelar pela vida, zelar pelo corpo, zelar pela igreja, zelar pelos nossos próprios, pela nossa consciência, do corpo que a gente tem, que Deus nos deu. Fuja de um guarda-roupa promíscuo. E por último, irmãos, o sexo tem o poder não apenas de agradar, o sexo tem esse poder, agrada, né? Para quem é casado, mas também de controlar. Qualquer pessoa que tenha lutado contra o vício da sexualidade, o vício sexual, pode testemunhar o quanto é poderoso se livrar disso, o quão é difícil. Mas isto é verdade, irmãos, não apenas para um viciado em sexo, mas para todos os outros vícios. O sexo tem um controle mais forte sobre nós do que aquilo que se imagina. Irmãos e irmãs, sejamos cautelosos com o comportamento sexual desordenado, para não cairmos sobre o domínio e o controle da imoralidade sexual. Para fazer parte, irmãos, da igreja, nós devemos procurar saber de todos aqueles que chegam na igreja. Não é chegar de qualquer forma, mas com o tempo a gente chega junto para poder perceber como é a relação do casal. Se é casal de namorado, tem que chamar para perto, dizer como é o namoro de vocês. Como é que funciona o namoro de vocês? Vocês namoram quantos dias na semana? Vocês namoram aonde? É dever saber. Mas a gente é perfeito? Não, nós não somos perfeitos. A gente falha. Mas a igreja, irmãos, nesse chamamento dos santos, nessa nova sociedade em Cristo, pautada pelos preceitos da palavra, precisamos olhar para isso com muito cuidado, com muita cautela. Somos tentados, irmãos, somos pessoas normais. Somos tentados a cada dia. E se nós não tivermos os nossos olhos abertos, podemos ser facilmente tragados pelo nosso inimigo, por Satanás, que vai nos envergonhar, que vai nos expor,
que vai causar tragédias na família. No entanto, precisamos ser zelosos com tudo isso e fazer o que finalmente o apóstolo Paulo diz no finalzinho do verso 20, no final, quando ele diz assim: agora pois, depois de tudo isso, chamar o louvor aqui para cá para a gente cantar com a igreja. É um sermão pesado, né? De repente fica aquele clima, né? Pensativo, né? Matutando. Vamos louvar ao Senhor. Mas o finalzinho do verso 20 diz assim: agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? E glorificar a Deus, irmãos, no corpo de vocês não é dançar para Deus, não. Quer dizer isso aqui não. Entendeu? Glorificar com o corpo não é, agora vai ter um ministério de dança na igreja. Negativo. Não é elemento de culto. Dança. Não, nunca foi. Não está previsto nas escrituras. Quem dançou não pecou, mas não foi no culto. Foi na beira do caminho, do outro lado do mar, foi em outras situações, não na celebração. Por isso nós não temos dança na igreja, né? Então dança em casa, entendeu? Não tem problema, né? Chama o marido e a esposa, né? Bota uma musicazinha bem romântica, baixinho, os dois lá, não tem problema nenhum. Brincando, irmão, só para quebrar o gelo. Mas glorifiquem a Deus com o nosso corpo. E glorificar a Deus com o nosso corpo é a gente ter cuidado, para não evidenciar as características do nosso corpo, para não usar isso como um produto de chamar a atenção, de provocar o outro, né? De fazer com que o outro seja despertado, atrair a atenção do outro de forma pecaminosa. Nós estaremos glorificando a Deus com o outro. É a gente começar, os casais, os jovens, né? Começar a namorar, esperar o tempo, se preservarem, não é? Até o dia quando o pastor disser assim: vos declaro marido e mulher. Pronto, a partir dali vocês têm uma vida toda pela frente, toda. Geralmente se casa com beirando os 30 anos, né? Eu fui mais antecipado, casei com 19, Josinense com 18. Mas tudo dentro dos conformes, né? Claramente. Mas e aí, você passa 30 anos e casa. 30 anos e casa, casou. Você vai viver ainda uns 60 pela frente. Vai ter tempo para curtir à vontade, né? Então vamos se preservar, ter cuidados. É melhor a gente esperar e ser abençoado do que a gente ultrapassar por um momento e perder a bênção de Deus sobre a nossa vida. E carregar pelo resto da vida culpa, levar nas nossas costas, né, o peso do pecado que cometeu, escondido das pessoas. Não é porque, não, a gente já está noivo já, a gente já vai casar mesmo, já está tudo organizado, vamos ultrapassar o limite. Negativo, tem que ser até o último dia, né? E nós casados que estamos, temos o nosso cônjuge, nós temos os nossos filhos para ensiná-los, e o cuidado com as roupinhas que a gente dá aos nossos filhos, porque eles vão ser criados usando aquelas roupinhas pequeniníssimas, e quando crescer não vai querer deixar de usar as roupinhas pequeniníssimas, porque aprendeu com mamãe e papai que achava bonitinho quando era pequeno. A gente tem, irmãos, somos chamados para uma vida diferente, para glorificar a Deus com o nosso corpo. Amém? Fiquemos de pé.